Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que saudade de vocês. Faz 3 meses, irmão, eu estava contando lá que eu não tenho oportunidade de compartilhar com os irmãos, né, da lição. Foi dia 8 de janeiro, né? Olha, 3 meses, irmão Juninho, é tempo, hein? Depois eu não dei aula mais também, né? Tá vendo só como é que os irmãos não gostam da minha aula? Meu Deus do céu. Parece que foi ontem. Irmãos, ó, eu vou colocar esse quadro mais pra frente aqui. Vou posicionar ele mais bonitinho aqui. Hoje nós vamos ter uma aula de grego. Eu vou... Vocês estão conseguindo ver? Joedes, tá vendo aqui? Certinho. Monroque, tá enxergando aqui? Tá. Irmã Solange, tá vendo aqui? O quadro, dá pra enxergar? Aí. Aí, trazendo aí pra cá. Eliezer, tá vendo? Certinho aqui, beleza. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus é muito bom comigo. Eu quero agradecer também a diretoria da Escola Dominical, porque eles são as pessoas corajosas. O Fábio, ele até disse para mim assim, né, que essa lição de hoje aqui é quando a família age por conta própria. O Fábio pegou e falou, rapaz, acho que não tem uma pessoa que tem mais experiência do que você, né? Então eu falei, então é com nós mesmo aqui. O Eliezer, também agradeço muito, né? O Juninho também, né? O Juninho sempre trocando ideia e mapa e link e coisa, ele me ajudou demais. Deus abençoe sua vida, meu querido. O pastor da igreja também, que sempre tem investido no meu ministério. O pastor Moisés e o pastor Cristo, né? Porque também se não for por eles, eu vou ficar mais 6 meses sem dar aula, né? Então, ele falou, deixa o menino 3 meses ali de banco, vamos, né? Liberar ele dar mais uma aula hoje, conversar com o pessoal ali. Muito obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. E vamos à lição. A lição hoje, por si só, ela sendo só lida, já esclarece todos os pontos, né? Porque o Elianai Cabral, muito amigo do Eliezer, ele já deixou tudo explicadinho. Se ler a lição, resolve o problema. Não precisaria nem, né, escrever, mas só que daí eu trouxe o quadro porque eu vou dar uma aula de grego e de hebraico também, tá? As minhas letras que somente eu entendo. Então vamos lá, introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos os assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, o assunto referente aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto aos problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação dos filhos, entre outros assuntos. Nessa lição especial, focaremos na atitude precipitada de Sarai e de Abrão, ao decidirem não esperar no cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Então, ou seja, Abrão e Sarai achou que estariam ajudando a Deus a cumprir a promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. O encontro de Deus com Abrão. Abrão, ele vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 31. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. Aí no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca já tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência, né? Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4. Daí no capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos de idade. Assim, nós podemos dizer que Abrão esperou 25 anos. Já é Abraão agora, já não é Abrão mais, né? Teve que mudar até o nome do homem aqui. Então, assim podemos dizer que Abraão, já com o nome mudado, esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Daí é o segundo tópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, em Gênesis no capítulo 12, veio a preocupação a Abrão. Volta que nós voltamos a ser Abrão de novo, não é Abraão, voltou a Abrão, né? Pra você ver como é que o Elianai Cabral, até nisso ele presta uma atenção ali. Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Eliezer. Olha só. Este questionamento revela que sua fé estava em crise. Então, Abrão não conseguia ver a realização de um sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes,
somos bloqueados por dúvidas que nos impede de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Tá? Aí, mesmo assim, no subtópico 3, diz assim que Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Então, Deus fez a promessa e ele volta dizendo que vai cumprir. Como vimos em Gênesis no capítulo 15, no versículo 4. Ele traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o seu herdeiro, o Ismael, que daí nessa época o Ismael já tinha nascido. O Ismael não será seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro, que seria Isaque. Então aqui Deus, ele faz uma confirmação para Abrão, né? Então, de suas promessas que tem base no seu próprio caráter, porque Deus não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não falaria, ou ele falaria e não confirmaria? Números, no capítulo 23, no versículo 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Amém? Mas infelizmente, tava bom demais, né? Mas infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai a confiança da promessa. Gênesis no capítulo 16 e no versículo 2. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco de grego e de romano, tá? Eu vou passar aqui qual que seria a promessa de Deus. Olha o quadro aqui, que beleza. Vamos começar aqui, ó. Primeiro nós tínhamos aqui Abrão. Não era Abraão, era só Abrão, tá? Daí tem aqui Abrão, e Abrão era casado ali com a nossa colega, que era Sarai. Esse daqui foi o plano inicial. Logo na sequência, esse mesmo Abrão aqui, ele tem um filho, e esse filho dele se chama Isaque. Vou colocar Isaque com K para ficar chique, tá? Isaque, e Isaque se casa com quem? Alguém sabe o nome da menina? Rebeca. Depois Isaque e Rebeca, ele tem 2 filhos. Vamos focar no nosso principal aqui, que seria o Jacó, né? O Jacob. O Jacó, e Jacó, ele se casa com uma mulher chamada Leia, ou se alguém preferir, chamar ela de Lia. Vou colocar de Lia, Lia é mais bonito, mais íntimo, né? Lia. Jacó e Lia. Daqui a pouco, esse Jacó e Lia, eles teriam aqui então 12 filhos, né? Seria muito simples demais a equação que Deus propôs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos destacar 2 filhos aqui, ó. Vamos colocar aqui o Zé, que é o Zebulon, né? Aí nós vamos colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, o outro Zé, que é o José do Egito. Nós vamos colocar Diná aqui nesse cantinho também, que ela vai fazer parte. E do lado do Zé nós vamos colocar o Ben, não é o Ben 10, é o Benjamim. E bem no meio dessa história toda aqui, nós vamos colocar Judá. Daqui a pouco nós vamos fazer essa conta aqui, porque daí de Judá nós viríamos, né, o rei que sararia todas as coisas. Como é que se escreve Jesus? Alguém sabe? J-E-S-U-S. Esse daqui seria o plano perfeito. Eu falei que seria grego, os irmãos estão entendendo minha letra? Não. Então, ó, olha só como o plano de Deus foi lindo. Primeiro, Abrão casa com Sarai. Nasce Isaque. Simples. Isaque casa com Rebeca e nasce Jacó. Jacó, ele casa com Leia. Quando ele casa com Leia, ele tem 12 filhos. E quem são os 12 filhos? São o povo de Israel. Olha que simples. Simples, pastor, simples. Resolvi o problema. Porém, o que acontece? Abraão, ele descrê na promessa. Então daí eles pegam e mudam o nome de Abraão aqui. Coloca um R aqui e coloca mais um A aqui, daí fica Abraão, e apaga aqui Sarai, que daí fica Sara, né? Isaque continua com o mesmo nome. Tá bonito o plano, tá perfeito, não precisaria passar por tudo isso. Porém, Sarai tem uma brilhante ideia, ela fala: vamos colocar mais pessoas nessa história, vamos desconstruir todas essas tribos aqui. Jesus vai vir, que o plano de Deus é esse. Indiferente do que aconteça, o plano era para Abraão, para Sara, para Isaque, Rebeca, Jacó e Leia. Indiferente do que acontecesse, ia nascer Judá e a vida descendente de Davi. De Davi, que Davi viria Jesus. Porém, o pessoal resolve desconstruir. Vamos lá, eles vão lá e colocam Agar. Cadê aqui a caneta vermelha? Não vai pegar. Vamos colocar aqui, ó. Agar. Vamos colocar... Se eu colocar só um H, os irmãos vão entender, né? Agar.
Aí uma Hzinha aqui, ó. Coloca Agar. Quando Agar, ela tem um filho, que daí que o problema começa a ficar mais sério. Por quê? Quando ele tem esse filho aqui, que é o Ismael, quando ele tem esse filho chamado Ismael, esse Ismael aqui, ele abre uma nova linha do tempo pro lado de cá. Já começa a dar errado aqui. Sara, o que ela faz? Ela precisa ter base em alguma coisa, porque não foi do nada que ela chegou pro marido dela e disse assim, ó, eu preciso, que nós precisamos ter um filho. Então, tipo assim, na conta dela seria assim, quando ela tem um escravo, que o escravo gera filhos e filhos, os filhos são do dono. Então, por exemplo, assim, se o escravo é filho do dono e a mulher fica grávida do patrão, então é dono, fica tudo entre família, fica tudo certo. Mas da onde que ela tirou essa ideia? Não faria sentido nenhum, mas ela tirou essa ideia de algum lugar. Então nós vamos voltar aqui, ó, em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 19. Eu quero conversar com os irmãos aqui, relacionado a um cidadão que faz parte dessa história, né? Gênesis, no capítulo 4, no versículo 19. Diz assim, ó, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Gênesis no capítulo 4 e no versículo 19. Então, até chegar nesse Lameque, não existia uma pessoa casar com 2 mulheres, porque Deus deixou bem claro que era somente o casal, o homem e a mulher. Lameque, ele vai e faz isso. Porém, mas por que ele fez isso? Nós pegamos a Bíblia ali, né, comentada por João Calvino, não que eu seja calvinista, nós somos armínios, né, mas é sempre bom a gente ver quais são os pensamentos das outras pessoas, e tem uma Bíblia comentada de João Calvino, que ele deixa bem claro, que Lameque era um homem mau. Então, uma das coisas que não poderia acontecer é ele seguir o exemplo de um homem que era mau. Então, se nós vemos no capítulo 4, no versículo 23, nós vamos ver aqui, ó, que Lameque, ele disse às suas mulheres Ada e Zilá, ele disse assim, ó, ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o que eu digo, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar, né? Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, ou seja, Lameque, ele tinha 2 mulheres e eles mantinham essas mulheres como se fosse uma prisioneira. Se as mulheres tentassem fugir, ele sempre estava causando algum tipo de ameaça. Então, também, nós temos uma outra passagem aqui, que foi um dos nossos fundadores do Evangelho Novo, que saiu a partir de 1500. Como que é o nome daquele homem que fez a reforma protestante? Alguém sabe? Me ajuda aí, quem fez a reforma? Pode ser o mesmo, aliás. Quem fez a reforma? Martim. Começa com Martim, alguém conhece? Martim Lutero. Entre um dos seus livros, Martim Lutero, ele conta uma passagem que ele diz assim, tanto Martim Lutero, e é na história dos Hebreus, que nós vamos ver que esse Lameque, o que ele fez? Diz a lenda que ele era um homem cego e ele tinha esse menino, que diz aqui no versículo 23, né, que ele matou um menino e matou um homem. Ele era cego e andava com um menino. E o que ele fez? Ele andando no meio do mato, ele começa a falar alto e Caim vê Lameque e mata Lameque, e dá uma flechada em Lameque, e Lameque vai e mata Caim, e ele se vangloria disso, né? Então isso daí é uma história que os judeus eles contam, né? Que também tem a confirmação pela Bíblia traduzida por João Calvino, tem as legendas embaixo ali, e também o nosso Martim Lutero também vai contar essa história. Então quer dizer que Sarai, que depois vira Sara, ela se baseia na história do homem que é totalmente sanguíneo, né? Então, por exemplo, já começou errado aí, 3 vezes, como é que vai pegar exemplo de uma pessoa que é sanguínea? Então, Abraão, ele pega, né, e fala, então beleza, então vamos ter um filho Agar, aí tem Ismael, aí eles pegam e dividem Ismael e mandam Ismael para um outro lado, para uma terra longínqua, para um tão distante assim, e daí segue normal. Isaac, ele vai, casa com Rebeca, belezinha, e nasce Jacó. Essa lição vai ser mais para frente, mas agora eu preciso tocar nesse assunto também. Por quê? Jacó, ele deveria entender uma coisa, que tem vezes que a gente perde. Deus, ele tinha feito a promessa para uma pessoa só, Jacó e Leia, mas por orgulho
de Jacó, orgulho mesmo. Por quê? Ele já não estava casado com Leia. Por que ele não pegou as coisas dele e foi embora? Mas não, eu não posso sair por baixo. Não posso. Como é que eu vou sair por baixo? Se prometeu que eu vou casar com Raquel, eu vou casar com Raquel, ninguém me engana. Que ele deveria ir embora, simples, pegar as coisinhas dele e ir embora. Mas não, ele falou, não, eu vou ficar aqui porque eu sou uma pessoa... Alguém conhece alguém que é assim, num casal, num casamento? Que fala, não, tá vendo que o negócio tá dando errado. Já deu errado lá em cima com o vô dele, já deu errado. Ele viu que deu errado, mas não, eu quero essa mulher pra mim, eu quero, porque não foi no combinado, não foi esse. O Juninho que conta uma vez que ele estava comentando que ele acabou fazendo um negócio e deu errado. O que você fez, Juninho? Simplesmente pegou e falou, não, beleza, você está achando que está certo, assim, acabou. Mas não, Jacó, ele fala, não, eu preciso colocar mais um BO nesse negócio aqui. E ele vai lá e coloca quem? Raquel, no meio da história. Olha só o BO que esse Jacó me arruma. Agora nós temos Lia e temos Raquel. Só que tem um problema. Quando ele pega, ele leva essa Raquel para casa dele, ele descobre da pior maneira que Raquel não pode ter filhos. Adiantou ele fazer birra, bater o pé, ficar 7 anos enchendo o saco de Labão ali. E Labão falando, cara, não mexe com isso não. Não, mas eu quero. Enfim, ele vai e casa com Raquel. E Leia continua tendo os filhos aqui. Beleza. Quando chega no 4º filho, Raquel, ela percebe que não pode ter filhos. E ela pega, sai correndo pela Avenida Bitonex, gritando, Jacó, me dá filho, senão eu morro. Imagina uma mulher gritando isso. Ela não sabe o trabalho que é uma criança pulando na cama 6 horas da manhã. Ai, ela não estava ligada nisso. Ela 6, e ela gritando na rua, Jacó, me dá filho, senão eu morro. E Jacó correndo atrás. Eu estou no lugar de Deus, por acaso? Imagina a cena, Raquel gritando na frente e Jacó gritando atrás. Aí, Raquel, o que ela faz? Ela pega, ela fala assim, eu vou pegar o exemplo das melhores pessoas que eu conheço, que é seu avô e da sua avó. Eles tiveram um filho com quem? Com Agar, por que eu não posso ter? Toma aí, Bila. Aí Jacó vai lá e faz 2 filhos com Bila. Então quer dizer que dos 12 filhos, que seria filhos mesmo, 2 já são filhos da escrava. Pensa. Aí a Leia ou a Lia, que ela por enquanto tem 68% das tribos no nome dela, ela olha, ela fala assim, mas peraí, não, então já que é assim, pega a Zilpa lá, traz lá, eu quero mais 2 filhos também, Jacó, se vira, mais 2 filhos, mais 2 filhos para Jacó. Quando está quase encerrando já, que Jacó fala agora, aí Deus resolve fazer o quê? Abrir a madre de Raquel. Mais 2 filhos para Raquel. Então, dessa galera toda, 4 filhos. 4 desses filhos aqui são filhos de escrava. Pensa, o plano não estava perfeito? Olha a bagunça que eu já fiz no quadro. Estava certinho. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia e os 12 filhos, Judá ia dar Jesus. Agora vamos piorar mais ainda a situação, Eliezer. Tem como ficar pior? Claro que tem, sempre tem. Quando eu estou dando aula, fica pior as coisas assim. Ó, aqui nós temos o Zebulon. E nós tínhamos Diná. Alguém já viu a tribo de Diná alguma vez? Não tem. Esse Ben aqui, ó, não é o Ben 10 não, viu gente? Eu coloquei Ben aqui, mas não é o Ben 10 não. É o Benjamim. É o Benjamim, então não é o Ben 10 não. Então daí nós vamos ver uma coisa. Judá, ele não era o mais velho, ele não era o mais novo, porém ele era o mais forte. Ele é o cara mais brigão. O Zé, que é o Zebulon, ele era o mais velho de todos, então ele que tomava a maior parte das decisões. Numa dessas encrencas aí entre briga de cunhado e coisa arada, o Zebulon foi resolver um problema de Diná. Diná era irmã de Zebulon e acontece uma tragédia lá. E Diná, eu não vou entrar nesse assunto não, depois o pastor Cristo resolve com vocês lá. Diná sai das tribos. Diná fica fora das tribos. O Zé, que é José, por que que está tanta treta assim? Porque daí tem filho de Raquel, tem filho de Leia, tem filho de Zilpa, tem filho de Diná, tudo filho de irmãos escravos. Imagina a treta que não era. Quando José, eu vou desconstruir um pouco da imaginação dos irmãos. Quando acontece de manhã, que José está sentado assim na mesa, nós imaginamos aquela mesa bonita, né? José falando assim, pai, eu tive um sonho que tinha 10 estrelas e tá...
Aquilo ali é uma confusão, era filho de escravo sentado, daqui a pouco o cara pega, olha pro outro, cara, o que você está fazendo nessa mesa? Você não é meu irmão, você é filho da escrava, some daqui. O outro já levanta, não, pera um pouquinho, Zebulon vai querer comprar, então quer dizer, era uma baderna naquela mesa lá, não tinha aquele negócio todo mundo sentadinho, aí pega o pão com margarina para mim, o cara é filho da escrava, aqui não quero saber disso. Enfim, tá tudo aquele pior, falar que os 12 irmãos tá mandando juntinho lá. Agora você tá começando a imaginar que não tinha nada disso, era uma treta naquela casa. Mas enfim, mas eram irmãos. Aí, chega um belo dia, esse José aqui, ó, tem a diferença entre o Zebulon e o Zé. O Zé é o José. Acontece uma briga. Beleza, dá uma briga ali. E eles pegam e joga José numa cova. Todo mundo sabe dessa história, né? Joga o José numa cova. Aí eles pegam e falam assim, lembra dessa parte, Juninho? Eu estava colocando os pingos nos is ali. Quando eles pegam José e vão vender José, falam assim, vamos vender José. Aí eles pensam bem e falam assim, não, nós não podemos vender José para uma pessoa desconhecida. O que nós podemos fazer? Vamos vender José para o parente nosso. E ele vende o José para o próprio parente. Adivinha quem que é o parente? É o filho de Agar. Vende para os ismaelitas. Todo mundo tinha esquecido de Ismael, né? Só que Ismael foi para o deserto e ele virou o quê? Comprava escravos. E você acha que ele ia perder a oportunidade? Ele fala, cara, nós fomos rejeitados pelo nosso pai. De jeito nenhum, quem que é o cara? É filho de Jacó, traz aqui que eu compro. Então vocês imaginaram que José foi até então, até eu imaginava assim, que José foi vendido para algum mercador, ninguém nem toca nesse assunto, mas quem comprou isso aqui foi os ismaelitas, está em Gênesis no capítulo 37 e no versículo 27. Hoje não vamos sair de Gênesis não, porque senão eu vou acabar lendo a Bíblia inteira, daí os outros professores ficam sem livro para ler, então o Gênesis eu vou ler tudo hoje aqui. Gênesis no capítulo 37 e no versículo 27. Então disse Judá aos seus irmãos, porque não podemos matar o nosso irmão, e escondamos a sua morte. Vinde, veja estes ismaelitas. Esses ismaelitas era filho de Ismael. Então quer dizer que os ismaelitas comprou José com muito gosto. Com certeza, porque você imagina, eles mandaram Ismael embora, Ismael pegou, foi fazer o corre dele para lá, e foi plantar, foi colher, foi virar flecheiro, e daqui a pouco nós vamos chegar na parte de Ismael, daqui a pouco vai ver a história de Ismael, para vocês verem que o B.O. ficou maior ainda. Aí por fim chega lá, não, mas quem que é? Esse é filho de quem? É filho de Jacó. Aí ele pensa assim, fala, mas peraí, Jacó não é filho de Isaac, que era filho... Não, mas eu vou comprar essa criança aqui então, e comprou esse Ismael, comprou o Zé e vendeu para o pior dos lugares. E agora aqui para a gente finalizar a nossa desconstrução aqui de todas as 12 tribos, o Zebulon, ele vai se vingar dessa história de Diná. Deixa eu pegar aqui meu álcool aqui, irmãos, espera aí. Quando ele pega e ele sai aqui, isso tudo por causa de quem? Por causa de Sarai, tá, gente? Quando não é uma coisa é outra, então vamos apagar aqui, Diná. O que houve? O Zebulon, daí Diná sai de uma das tribos, que ela é considerada como maldita devido a um incidente que acontece. E nessa brincadeira toda, o Zebulon não agiu sozinho. Tinha um outro aqui que comprou a ideia também. Que esse cara aqui, ó, é o Levi. Tá? Então Zebulon e Levi foi comprar a briga. Então daí as pessoas batem no peito hoje e falam, eu sou levita. Sou levita. O cara fez uma arte tão grande no começo da história que ele saiu da linhagem aqui dos 12 irmãos. Então daí o Zebulon e Levi foram vingar Diná e por fim Levi já não tem mais tribo. Então 2 tribos deixaram de existir, que foi a tribo de Diná e a tribo de Levi. Zebulon continuou porque Zebulon era o mais velho. Aí o que acontece? Quando acontece toda aquela romaria, que José, ele volta, Jacó, eu voltei, todo mundo chora, cadê o Benjamim, e não sei o que, toda aquela situação ali. Eles olham e falam assim, ó, só que tem 2 tribos que já não existem mais, que seria o Levi e seria Diná. Então o que ele faz? Ele fala assim, não, pera um pouquinho, nós vamos continuar com as 12 tribos, eu vou me abster de ser uma das tribos, e eu vou deixar 2 filhos meus, que daí seria Manassés e Efraim. Aí volta as 12 tribos de novo. Ah, meu Deus, isso aí vai tribo e sai tribo, e continua as 12 tribos.
Beleza. Então eu deixei Judá separadinho aqui embaixo aqui. Quando passa alguns milhares e milhares de anos, acontece uma outra reviravolta nessa história, que de novo as 12 tribos começam a entrar em atrito. Benjamim é a tribo mais nova, né, que é o mais novo, e Judá é o cara que é mais velho. O que ele faz? Ele pega, ele não deixa Benjamim sozinho, ele fala: Benjamim, junta comigo aqui, que nós vamos formar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós vamos ser o Reino Sul. E as outras 10 tribos vai ser o pessoal que, não é o pessoal que votou no Lula não, é o pessoal do norte. Pará, Amazonas, vocês ficam pensando, mas não é nada disso. Então, aí Judá e Benjamim se juntam para cá, e o restante se torna as 10 tribos lá. Tudo isso que eu contei agora foi porque Sarai teve essa brilhante ideia de colocar a letra H no meio dos BO. Não estava tudo certo na hora que começou a aula? Não ia terminar bem essa história? Ia ficar bonito. Ia ficar bonito, né? Você já parou para pensar nessa questão aí? Que balaio de gato. Esse é o povo de Deus. Tem como piorar mais essa história ainda? Tem como piorar mais essa história. Claro que tem, sempre tem. Sempre tem como piorar essa história. Não. Isso é porque primo não casou com primo. Ah, meu Deus. E aí, você quer comentar alguma coisa aqui, Daniel? Bagunça, que daqui a pouco o pessoal lá tinha que olhar um para o espelho e tomar benção do próprio espelho, porque não sabia quem que era parente de quem mais. Né? Enfim, quase terminando nossa história aqui. Estou quase terminando a história, irmãos. Para daqui a pouco nós chegar na parte 2. Eu acho que essa aula aqui nós vamos terminar lá por terça-feira, tá, irmãos? Não, mas vai ser bom. Agora nós vamos passar na parte geopolítica da situação. E para encerrar, né, nós vamos passar um pouquinho por histórias e vamos estudar um pouquinho de números romanos. Vai ser rápido essa aula aqui. Ó, beleza, tá quase... Será que se eu passar um álcool pior o negócio aqui? Vamos ver. Aí, ó, pronto, piorou, mas não, beleza, os irmãos vão entender o que vai acontecer agora. Piorou a história aqui, Toninho. Ô, Toninho, ajuda. Meu Deus do céu. E a marca de H continua aqui. Aí, ó, pronto, tá bom, beleza. Aí, tá bom. Tá, nós estamos na parte 1 da lição ainda. Agora, nós vamos falar da geografia. Pensa no cara que é ótimo em desenhar mapa, sou eu. Juninho do céu, vou tentar desenhar um mapa aqui, ó. Vamos nos posicionar aqui, que aqui é a ponta do iceberg. Vamos desenhar o mapinha aqui. Aí aqui é o espaço onde que teve a Copa do Mundo, né? Aí faz aqui e aqui faz aqui. Aqui seria o Mar Vermelho. Vermelho, tá? Aqui é o Mar Vermelho. E aqui seria o Egito, para nós saber o que é. As terras que estavam em treta seria essa terra aqui, toda essa terra. Para os irmãos localizar, bem nessa partezinha aqui, ó, eu vou desenhar aqui a Rosa dos Ventos, né? Que daí ficaria assim, ó, norte, o sul aqui embaixo, né? O leste e o oeste. E aqui é o Oceano Índico, viu, gente? Índico. Aqui é o Oceano Índico. Então daqui é o norte, o leste e o oeste. E tudo isso aqui seria a terra que seria dividida. Só que tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, esse daqui não. Esse pedacinho aqui é a Cisjordânia, não tem nada a ver. Os irmãos estão vendo esse pedacinho aqui, bem pequenininho aqui, tudo. Deixa eu colocar aqui, ó. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Aí, esse pedacinho pontilhadinho aqui, olha o tamanho que era o espaço, e aqui era o Mar Vermelho. Olha o tamanho que era o espaço. Esse pedacinho aqui, ó, ficou para o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só esse pedacinho aqui. Todo esse pedaço aqui, ó, enquanto Abraão, Isaac e Jacó estavam fazendo aquela treta toda com as 12 tribos e isso e aquilo, Ismael, ele conseguiu montar 300 tribos. Enquanto ele estava tretando com 12, que ficou esse pedacinho só, Ismael tomou parte de tudo isso daqui. Um dos países mais ricos do planeta Terra, onde teve a Copa do Mundo. Alguém lembra o nome de onde teve a Copa do Mundo? 2022? Acho que foi 2022, alguém lembra? Então, foi bem aqui, ó.
que faz parte de toda essa terra. Que essa terra, alguém lembra o nome dessa terra aqui? Arábia. Então, os árabes, que são da descendência, vou colocar Arábia. Arábia. Eles escreveram errado, Daniel. Arábia. Olha aqui, ó. Então, tudo esse pedaço aqui ficou para Ismael. E todo mundo achando que tadinho de Ismael foi jogado no deserto. Ô, cara, meu Deus, o cara é dono de tudo isso aqui. E aqui, ó, nesse pedacinho, só esse pedacinho aqui, irmão, só isso aqui, acontece todo aquele rolo. Que daí as 12 tribos estão aqui dentro se matando tudo, e aqui tem um mar vermelho, e esse mar abre, e depois esse mar fecha, né? E depois esse mar abre de novo, engole o povo, e tudo, e o povo vai para o Egito, só nesse pedacinho. E toda essa parte que tem aqui, ficou tudo para Ismael. Pensa bem, o tamanho. Eu estava dando uma olhada no mapa lá, eu fiz uma conta, que parece que acho que é 22 mil quilômetros, conto 2 milhões, então cabe 97 vezes Israel pode ser colocado dentro da Arábia. Imagina, então a Arábia é 97 vezes maior que o Estado de Israel. Adivinha por culpa de quem? Alguém tenta adivinhar por quem que é a culpa de tudo isso? Não, tem aqui, eu já dividi aqui, ó. Já dividi aqui. Já fiz o risquinho aqui da faixa de Gaza também. Por causa da mulher que estava de papinho com a serpente, que é a Eva. Você estava pensando que era Sarai, mas não foi Sarai, não. Foi outra mulher mais antiga ainda. Não, beleza, foi Sarai. Porque Sarai teve a brilhante ideia de ter uma filha que é escrava. Aí tudo isso aqui fica para a filha da escrava e eles ficam tretando por causa dessas 12 coisinhas aqui. Tem como ficar pior a história, Eliezer? Por causa de uma decisão. Tem como ficar pior? Vamos piorar? Ah, não pode. Tem como ficar pior. Cristo, eu te agradeço pelo mapa que o pastor deu para mim, tá? Obrigado, Deus abençoe. Tá. Mas então Sarai deu também uma opção para a serpente? Não deu. Não deu nenhuma opção. Aí ficou aquela conversa da Eva. Ficou um negócio, ficou uma coisa pendente, né? Não, mas daí com certeza que essa ideia ela não teve sozinha, que as ideias são, as mulheres são as pessoas mais puras, imaculadas da copiosa redenção, que já colocou o pé na face da terra. É que sempre tem alguma coisa, uma influência maligna de longe que faz. A mulher sozinha não, a mulher é pureza, a mulher é coisa linda de Deus, meu Deus. A mulher sempre tem a vizinha, pai. Não, sempre tem aquela vizinha que vende Avon, que chega lá, fala, irmã, lançaram o perfume da Avon novo. Venderam um perfume que é o anticristo que vai usar esse perfume quando vier atormentar o povo aqui. E as irmãs, cara, mas é bom esse perfume, leva pro seu marido pra você ver. A Gabi comprou um perfume lá em casa, ela comprou, gente, sinceramente, o perfume é o caos. Ela fala assim, eu não quero que você passe esse perfume quando você estiver dentro do quarto. Você vai passar esse perfume lá na rua, porque foi ela que comprou. Por quê? A mulher explicou para esse perfume é o melhor lançamento. Ela falou, beleza, só que se eu passar esse perfume dentro da minha casa, acabou, tipo... Enfim, então nós temos a Arábia e as 12 tribos aqui. Então, gente, não foi culpa das mulheres. As mulheres são... Irmão Paulo, não é verdade? As mulheres não são coisa linda? Eu sei. Eita, agora vamos piorar a situação aqui, gente. Agora é um negócio seríssimo mesmo, uma coisa bacana que eu vou até usar o Joedson aqui depois, porque o Joedson ele fez um curso de Romanos e ele me ajuda demais nessa área aqui. Então tá, isso aqui foi a divisão das tribos. Agora nós vamos passar um pouco nós já passamos pela história, nós já passamos aí pelo mapa mundi desenhado do meu jeito, mas deu para entender. Pra você ter uma noção, a Arábia tem o próprio mar, tem um mar arábico aqui embaixo aqui. O Brasil não tem um mar, eu queria que tivesse um mar brasílico, mas não tem, mas a Arábia tem. Você está de brincadeira. Eles têm Arábia é Arábia, né? Então não tem conversa. Então aqui tá tudo bonitinho. Então, nessa história das 12 tribos, teve um dos discípulos de Jesus que ele foi um dos... Como é que eu posso falar? Foi a gota d'água que faltava para explodir uma rebelião. Um dos discípulos de Jesus foi o precursor, assim, que acabou de destruir as 12. Já não era muito grande. Ainda destruiu as 12 tribos. Mas nós vamos chegar lá. Beleza. O que acontece agora, meus queridos? Agora vamos passar para a parte
como que eu posso dizer assim, da história das religiões. Nós vemos aqui que a maior religião que tem no planeta Terra, onde que tem mais adeptos, com 2,8 bilhões de pessoas. Como que eu cheguei nesse número? Porque eu peguei do Misael, Natanael, no dia que ele deu a minha ministração, e também dados, fontes exclusivas do irmão Marcos, tá? 2,8 bilhões de pessoas, por isso que eu vou prestar atenção nas ministrações. Em segundo lugar, nós temos o islamismo. O islamismo, ele está aqui, deixa eu ver quantos bilhões que tem. É 1,6. Aqui, ó, o islamismo tem 1,6 bilhões de pessoas que são adeptos ao islamismo, tá? Beleza, 2,8 e 1,6. Judá, quando gerou e veio Jesus ao mundo, vou colocar Jesus aqui, ó, Jesus bem embaixo aqui da história. Jesus, né? E essa equipe aqui é a equipe de Maomé, aí ó, Jesus e Maomé. A religião de Jesus, ela foi lançada há mais ou menos 2023 anos atrás, que o evangelho foi proclamado. Maomé, ele foi lançado aqui, ó. Cadê o irmão Joed? Está conseguindo enxergar aqui, irmão Joed? Vou colocar aqui, ó, para você ver aqui, ó. Tá conseguindo ver, irmão Joed? Que número que é esse aqui? 7. Ó, 2023 anos que tem aqui. Depois de 700 anos, de 7 séculos, que lançaram a religião de Maomé. Então ele já tem 1,6 bilhão. Só que é o seguinte, desse 2,8 bilhões de pessoas que seguem o cristianismo, 51% são católicos. Então, ou seja, nós, os evangélicos, os protestantes que vieram de 1500 para cá, nós já perdemos para o islamismo. Isso é uma religião que adivinha quem lançou? Adivinha? O filho da escrava. Olha o tamanho do B.O. que ele trouxe para nós. E é uma das religiões que mais aumenta. Porque daí o que acontece? Ismael, daí tipo assim, como as 12 tribos, nós vamos ter um Deus para nós vamos lançar Jesus 2.0, acabou, Jesus vai encerrar tudo. Ismael, ele pensa assim, peraí, o meu irmão lançou Jesus aqui, eu vou lançar um também. Ele esperou a poeira baixar, esperou tudo dar certo aqui, ele foi lá no século 7 e lançou Maomé, igualzinho. Lançou Maomé, falou, não, Jesus veio, só que Maomé veio depois. Aí Maomé fez isso, fez aquilo outro, e teve a revelação, tem 1.6. Aí, vamos apagar esse 2.0 aqui, que já está até feio esse negócio aqui. Vamos apagar esse negócio aqui, vamos colocar o número certo agora, de quantidade de evangélicos que tem? Tem 1.01. Vou colocar 2 para não ficar tão arredondado o negócio aqui. Aí. Então, ou seja, tudo aquele 2, o 2 que estava aqui, o 2.6, 2.8, estava contando também com a religião católica. Mas dos protestantes mesmo, nós já estamos perdendo para a equipe de Maomé, que veio 7 séculos depois que Cristo morreu. Olha para você ver o tamanho do B.O. Por causa de quem? Alguém sabe aí? Uma decisão que foi tomada errada lá no começo por Sarai. Né? Então essa daí foi uma das piores coisas que aconteceu na interferência de Sarai no plano de Deus. Se tivesse seguido certinho, ia dar tudo certo. Mas agora nós temos que lutar aí contra a galera de Maomé. Já não bastava a quantidade de problemas que nós tínhamos, agora nós temos mais um. Aí o que acontece? 70 anos depois que Jesus morreu, nós temos ali Simão o Zelote. Alguém já ouviu falar no Simão o Zelote alguma vez nessa vida de vocês? Ele faz parte dos discípulos. Zelote era um pessoal que era extremista. Eles eram extremistas. E o que eles fazem? Zelote, eles não aceitam que Roma toma conta
de Israel. E eles pegam junto uma galera, vão lá e vão bater panela Não, eles vão para cima de Roma. Roma se revolta e acaba destruindo Israel. Então as 12 tribos e todo esse restante de coisa aqui, já não existe mais Israel. É claro que a Arábia, todo mundo ficou muito feliz, alegre. E Ismael pegou e falou, aí, tá vendo? Já era, acabou, não existe mais. Uma cidadezinha tão pequena, entre a Cisjordânia e o oceano que tem pro lado de cá. Então o que eu vou fazer? Já era. Quem que vai poder socorrer vocês? Então, nesse período, sumiu Israel do mapa e a Arábia ficou predominante em tudo. E eles estavam sempre felizes. Sabe, eles fazem isso daí. É assim que eles fazem. Eu não sei porquê, mas eles fazem isso. Maomé é o melhor, Maomé é o mais grande, Deus não existe. Ainda vem Hitler e maceta mais um pouquinho esse pessoal. Só que acontece em 1948. Uau! Adivinha quem aparece? O Homem-Aranha. O Graça-Aranha, com o voto Minerva. Ele chega com o voto para poder o desempate. Está tudo empatado. No final do segundo tempo, o pessoal pensando, nunca mais nós vamos ter Israel no topo de lugar nenhum. Porque já é ruínas que tem ali, já é só um sítio arqueológico. Quando de repente o Homem-Aranha aparece, em 1948 ele fala assim, não, precisamos que Israel volte para que se cumpra a profecia. Nós precisamos que Israel volte, e ele dá aquele voto de Minerva e ele bate o martelo. Então, a partir de 1948, Israel volta a ser nação. Então todas as pessoas que moravam aqui, que já não moram mais, estão espalhadas pela Arábia, pelo Brasil, por vários lugares, para a China, eles começam a retornar. Aí o que aparece lá? A faixa de Gaza. Fala, aqui não, meu querido. Vocês acham mesmo? Vocês foram expulsos daqui, agora vão querer voltar? Não, não vão. E é por isso que tem aquela treta entre a Arábia e Israel também, porque daí eles falam, não, vocês saíram, perderam, ainda para poder passar por aqui tem a Cisjordânia, ainda tem o Mar Vermelho, tem o oceano que está passando pelo lado de cá, eles têm que passar por dentro das Arábias, então uma nação pequena. Então tudo isso adivinha por causa de quem? Alguém adivinha? Por causa de uma bendita decisão que a nossa colega Sarai teve que fazer ali. Então vamos entrar na lição agora, irmãos? Vamos lá. A interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar, que resultou em tudo isso aqui, que precisou até o Homem-Aranha entrar na história, em 1948, pelo processo natural, Sarai não poderia gerar por causa de sua esterilidade. Naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada, já junta o útil com o agradável, fome e a vontade de comer. Deixa eu ver, minha revista sair as páginas aqui, Eliezer. Eu vou ligar lá para o Elianai e falo, Elianai, a lição aqui está saindo. Eu não consigo entender por que eu não trouxe minha lição de professor. Vamos lá. Por isso, Sarai persuadiu Abraão, que de melhor forma de ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e conceder um filho, no Gênesis, no capítulo 16, no versículo 2. Naquele tempo era permitido para fazer isso, para alguns homens tivessem um herdeiro, na tentativa de ajudar Deus. Aí, uma outra coisa também que eu quero deixar mais ou menos frisado aqui, porque eu comecei a comentar sobre Lameque, lá em Gênesis no capítulo 4, que por que ele teria duas mulheres? Porque de fato ele era um homem mau, ele não poderia ter isso, ele mantinha as mulheres à base de tortura psicológica, de ameaças. Só que daí os irmãos vão começar a ver um pouquinho mais para frente, que depois de muito tempo que se passa, Moisés, ele começa a organizar o povo, reorganizar. Porque tinha muitas pessoas que falavam assim, mas espera aí, o nosso pai na fé que foi Abraão, ele tinha duas esposas, Jacó teve duas esposas, e por que a gente não pode? Daí Moisés começou a olhar ali a situação, ele falou, olha, vamos tentar colocar algumas regras específicas nessa situação aqui, até que os homens não venham ter mais que uma mulher. Nós vamos deixar o mais difícil possível, vamos abrir algumas leis, inclusive que você tem que ter uma responsabilidade, por exemplo, assim, com a esposa do seu irmão, porque muito na época de guerra, estamos desbravando toda essa região da Arábia, a região ali do Egito, tinha muitas guerras, o povo invadindo, então muitos homens
se perdiam, né? E sem contar aqueles caras que gostavam de fazer umas loucuras, né? Por isso que os homens vivem menos, né? Empina a moto, e dava grau ali no deserto, queria pular de snowboard, paraquedas. Difícil você ver uma mulher... Escalar as montanhas. Sabe, não via mulher subindo com as pedras nas costas. Moisés tá doido de subir com uma pedra nas costas, aquele morro todo. Então, uma coisa que as mulheres não fariam. Então, virar, mexer, chegava uma notícia ruim em casa. Piazão lá foi dar um grau, parece que deu um negócio errado lá, né? Teve uma corrida de camelo e não deu muito certo. Então tinha a maioria ali seriam de mulheres. Então, até para as mulheres que depois que os esposos faleciam, elas não poderiam estar mais tendo aquele trabalho de chegar e de bater o cartão, de trabalhar numa fábrica, trabalhar numa loja, alguma coisa. Essas mulheres, elas sobreviviam, no caso, né, de quando tinha aquelas grandes plantações, os homens passavam colhendo as espigas e as que caíam no chão, essas mulheres poderiam se alimentar somente disso. Então, quando passava aquele pau de arara, aquele caminhão que ia colher café, a tia Maria teve aquele pensamento lá longe, que vai colher algodão, tia Maria, vai colher algodão, passa aquele pau de arara, vai colher algodão lá, o pessoal tudo lá na fila ali, né, com um embornazinho, tudo bonitinho ali, e já vai subir no caminhão para poder ir, vou colher, não, porque você não pode. Se você quiser, você vai a pé. Aí, se o pessoal que estiver colhendo cair algum algodãozinho, você pode pegar esses algodãozinhos que vão caindo pelo chão. Tá liberado, mas agora você chegar aqui no final do dia, se você pegar a saca, colocar para pesar quantos que você fez por dia, você não vai poder fazer isso, né? Então, isso daí foi uma das coisas que fizeram mais mulheres existir. Então, daí, Moisés, ele diz assim, vamos fazer o seguinte, essas mulheres que ficarem viúvas dos seus irmãos podem se casar com os cunhados. Teve várias regras entre as bênçãos e maldições. O negócio não é brincadeira, hein? Ainda Moisés deixou bem claro, ele subiu no alto do monte, ele falou assim, o homem que casar com a sua sogra será maldito. E toda a congregação disse, amém. Será maldito o homem que se casar com a sua irmã. E toda a congregação lhe disse, amém. Será maldito o homem que se casar com a sua mãe, esposa do seu pai. E toda a congregação lhe disse, amém. Será proibido qualquer sobrinho casar com a sua tia. E todo o povo disse, amém. Tio com sobrinha, amém. Teve uma lista gigantesca que, com animais, com várias situações, ele teve que deixar bem claro ali. Eu não vou passar essa parte, porque eu tenho certeza que no decorrer das lições os irmãos vão entrar, senão eu vou contar toda a história. Das 13 lições, os irmãos não vêm nas próximas. É para vir sim, é para vir. Tá escutando, né, Fábio? É para vir. Irmão Euclides não falta, e é para vir, porque senão eu tô só... Não, porque daqui a pouco eu conto todas as 13 lições. Mas enfim, daí Moisés ele deixou bem claro, então, sobre essa regra e sobre essa exceção. E ainda assim mesmo ele deixava bem claro, se você casar, tudo, se você pegar e dar um álcool gel na mão de um, você tem que chegar e dar o álcool gel na mão de outra. Foi isso que Raquel e Lia fez ali. Ah, teve filho com escrava? 2? Então eu quero 2 também. Então, já para deixar bem claro, o BO vai aumentar mais ainda. Então assim, eu gosto muito disso, gente. Quando chega uma mulher dentro da casa do cidadão, já está muito bom demais, sabe? Agora imagina as pessoas que casavam com 10, 15. Ai, meu Deus. Salomão. Eu ia contar a história de Salomão, aliás, não vai dar tempo. Não vai dar tempo contar a história de Salomão. Nós temos que marcar um dia para contar. Ah, meu Deus. Salomão, ele não morava com todas as mulheres na mesma casa. Ele já tinha uma casa lá longe. Ele falou, fica lá, e de vez em quando eu vou lá. Você vê como é que o negócio era, né? Então, todo presente que ele dava para um, ele tinha que passar para outras. Então, daí nesse caso, Moisés, ele deixa bem claro que não poderia acontecer, até porque daí as mulheres eram lançadas no baixo de meretriz quando perdiam um esposo, quando tinha um filho, que de repente esse filho falecia, esse filho era o provedor, assim como tem a passagem do filho da viúva de Naim, também tem essa parte, eu estava conversando com o Juninho também, então uma coisa muito mais profunda, que a gente imagina a superfície. Por que aquela mulher estava chorando tanto, estava se esgoelando? Porque ela tinha perdido o marido, que era a fonte de renda, ela já tinha perdido o filho, então ela sabia qual que seria o destino dela, com certeza ela não poderia casar de novo. Então, devido a essa situação, que essa história de Jesus aí foi muito mais complexa do que a gente pegue e lê assim superficialmente, né? Deixa eu ver aqui.
Naquele tempo era permitido fazer isso para que o homem tivesse herdeiros. No cumprimento da promessa foi a atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer a sua mulher a esperar em Deus. Abraão, então a culpa foi sua, meu querido, não foi da mulher. Esse tempo todo falando que a culpa era da mulher, mas não era de Abraão. Agora eu falo um negócio. Você acha que a mulher ia escutar? Imagina mesmo, a mulher chegava, o Abraão chegava, amor, olha, mas de jeito nenhum ia escutar coisa nenhuma. Resultado, os dois, né? Vamos colocar então, os dois vacilaram na fé? A mulher por ter tido uma brilhante ideia e ter pegado o exemplo de Lameque, que era um homem mau, e Abraão também por acatar uma ideia dessa? Beleza. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé, porém, no capítulo 16 a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz da mulher, conforme Gênesis no capítulo 16. Ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, mas também a culpa não foi de Sarai, gente, vamos ver aqui, não foi, porque ela não ia ter essa ideia, não, ela não teria. Alguém soprou no ouvido dela e ela passou para Abraão, e Abraão pensou muito calmamente na história. E outra coisa também, os irmãos têm mais ou menos uma ciência, não foi uma conversa assim que simplesmente Sarai acordou de manhã, foi lá, fez um café, chegou e falou assim, Abraão, o que você acha? Não, essa conversa com certeza já veio de anos e anos ali, ó, porque tipo, ó, na cabeça de Abraão ali. Beleza, Abraão... A verdade é que diante da reclamação da sua esposa, Abraão inquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela, né? E não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Com certeza faria mais sentido, né? Vendo de uma maneira humana. Mas aqui, ó, a gente tem que lembrar aqui, ó, no 1,2 de crentes que tem e 1,6 adeptos de Maomé, viu? Então vamos pensar bem antes de fazer alguma arte aí. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir o seu marido à mesma atitude. Isso lembra muito uma pessoa chamada Eva, né? Que ela faz a arte e depois ela induz o marido. Não estou falando nada, né? Enfim, a mesma atitude aqui é só me veio na cabeça, né? Foi só não é o que eu estou falando. Ela fez, chegou, amor, você não sabe, tem um negócio aqui, uma fruta linda à vista, bonito, dá uma mordida aqui. Beleza. Então, ao afastar da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas da sua vida. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas. E a coisa ruim nessa história é que Sarai dá a ideia, e depois a própria Sarai fala que Abraão está errado. Mas não foi ela que deu a ideia? Eu não consigo entender isso. Ela deu a ideia, vai lá e faça um filho. O filho nasce, daqui a pouco ela vai, não, Abraão, a culpa é sua. Você vai ter que lidar com essa criança agora. Aí foi ela que deu a ideia, meu Deus do céu. Tá, então vamos lá. A consequência da decisão precipitada. Eu já comentei um pouquinho, pouca coisa que eu comentei sobre a decisão que virou tudo isso daí. O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sarai, provocando pela nova situação. Aquela hora que a mulher pega e fala assim: você que escolhe, ou a igreja ou eu, ou tem cada absurdo, ou por exemplo, não, você que escolhe, ou você vai trabalhar lá, ou é eu. Sempre coloca umas coisinhas assim contra a gente, que eu fico olhando e falo, cara, não faz sentido, o que tem a ver uma coisa com a outra? Surgiu até um questionamento lá em casa, lá esses dias, né? A Gabi perguntou pra mim assim, quem que você ama mais? Você ama mais eu ou ama mais o Gabriel? Não tem como comparar esse amor. Não tem como, o amor de filho é uma coisa, o amor de homem e mulher é uma outra coisa. Não tem como, não, eu amo mais o meu filho. Não, são diferentes. O que você ama mais? Você ama mais o pai ou ama mais? Não é, o amor que você tem pelo seu pai é uma coisa, o amor que você... Não tem como comparar. Né? Agora te colocar assim, qual dos dois filhos você... Qual das duas mulheres... Não, calma. E não
dia. Ele fala, não, mas essa do que tinha que amar igual. Ele não ia amar igual, ele ia mentir igual. Porque daí até Jacó, ele diz assim que, por mais que ele dava a mesma coisa de uma para outra, mas ele amava mais Raquel e ele era analfabeto. Ele amava mais Raquel e não lia. Eu estou muito engraçadão hoje. 4 minutos para concluir. Beleza, então, gente. Então, assim, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus, de ouvir a sua promessa divina para a sua vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho que teve esse filho com Agar. Porém, que eu também estava dizendo para os irmãos aqui, Abraão só tomou essa atitude porque no subtópico anterior diz assim que Sarai, ela ficava incomodando esse Abraão. Então não foi uma coisa que ele chegou, falou e Abraão foi lá e fez. Não, ela ficou ali persuadindo, ficou falando, ficou não sei o que, isso e aquilo, né? Então daí Abraão, ele se deixa levar pela fraqueza carnal e acontece todo esse BO aqui que eu acho que os irmãos conseguiram entender mais ou menos. Os irmãos entenderam alguma coisa do que eu passei hoje? Quem entendeu, levanta a mão. Eu não entendi muita coisa, mas os irmãos entenderam. Mas tá bom. Então, assim, irmão, tá faltando 1 minuto para mim encerrar. Então vamos para a conclusão. Tem 3 minutos? Então vamos para a conclusão. Nessa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus na vida do crente. Entretanto, ele alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir nos planos de Deus, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Então, meus queridos irmãos, o resumo de toda essa obra, por mais que Deus ele fale algo que vai parecer uma coisa totalmente impossível, não tem condição, eu não tenho nem roupa para usar no dia, mas Deus ele vai fazer. Eu deixei esse pedacinho para você aqui, Eliezer, para você falar a reclamação de Sarai, colocando a culpa em Deus. Eu deixei esse pedacinho para você. Tá, então deixa que eu falo E ainda por cima, irmãos, eu tinha deixado para o Eliezer falar no finalzinho aqui, mas ele preferiu se abster na questão. A lição vai dizer que Sarai, ainda, além de tudo, além dela não confiar na vontade de Deus, ela põe a culpa em Deus. Ela fala assim, Deus não deixou eu ter filhos. Porém, não era assim. Deus tinha colocado uma dificuldade, mas para quê? Para que venha a ser manifestado o poder e a glória dele. Assim como aquele homem que estava no tanque de Betesda, que daí as pessoas se perguntam, mas mestre, quem que pecou? Foi o pai desse homem? Foi a mãe desse homem? Foi os filhos? Qual geração que foi? Jesus ele disse, não foi nem o pai, não foi nem a mãe. Essa enfermidade foi acometida para que venha a ser manifestada a glória de Deus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, vocês são muito lindos e pacientes comigo. Obrigado. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem sobre o mapa que foi desenhado, sobre essa questão dos números aqui, é com o Natanael como o Marcos, tá? Natanael como o Marcos. O mapa é comigo mesmo, tá? O mapa, o norte e sul é os oceanos que tem aqui. A bússola também é com a minha parte. Esse ano aqui sobre o Homem-Aranha, 1948, que foi o Graça Aranha que falou. Qualquer dúvida que tiver, pode conversar com o nosso pastor Joelso, que ele é responsável por essa questão aqui. Ele é responsável por esse departamento, da historiologia, da questão assim, da abertura do Mar Vermelho, do fecha Mar Vermelho, do abre Mar Vermelho. Eu vou deixar na responsabilidade aqui do Fábio aqui. Vai ser a faixa de Gaza. Ele é responsável pela faixa de Gaza que não deixava Israel tomar conta. Eu fiz até 2 risquinhos aqui mostrando. Então, tudo que for relacionado à faixa de Gaza, pode deixar com o pessoal aí. Beleza, irmão? Deus abençoe, obrigado. Pera, deixa eu tirar o...